Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos continuar o nosso estudo de geometria espacial, falando área e volume, no caso de hoje das pirâmides. Lembra que nós já falamos das pirâmides, nós já introduzimos, cheguei a falar com vocês sobre área da pirâmide, cheguei a falar com vocês sobre a apótema da base, a apótema da pirâmide, falamos sobre vértices, arestas, os nomes ou a nomenclatura das pirâmides. Então hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, mas focado mais matematicamente em cálculos, tá ok? Coloquei uma imagem de uma cidade do Egito, que tem uma pirâmide que é considerada um grande ponto turístico dessa cidade, tá? Só para a gente ver uma aplicação. Mas hoje eu quero focar muito nos cálculos com vocês, porque não são cálculos simples e são cálculos mais extensos, tá ok? Então vamos relembrar os elementos da pirâmide. Aqui eu tenho o meu vértice, certo? Então o vértice é o ponto mais alto da minha pirâmide aqui. Aqui eu tenho o quê? A aresta lateral. Eu tenho mais, nesse caso eu tenho mais de uma aresta lateral, olha aqui, ó. Eu tenho mais de uma aresta lateral. Muito bom. Aqui eu tenho o quê? As faces laterais. Eu tenho essa, a gente não está vendo, mas lá no fundo tem mais uma. Então essas são as faces laterais da minha pirâmide. Eu tenho o vértice aqui da base, né? Os vértices da base. Por fim, eu tenho arestas, ou as arestas da base. Então, eu tenho arestas aqui na base, que serão as arestas da base. Então, percebam que eu tenho esses entes geométricos aqui, arestas, aresta lateral, vértice, faces, vértice da base, aresta da base, são todos componentes da minha pirâmide aqui. E aqui eu vou colocar, na verdade, as 4 imagens para vocês já verem, para a gente relembrar a classificação delas. Esse aqui é meu tetraedro. Sabe o que o meu tetraedro é? Ele é uma pirâmide de base triangular. Então, ele tem um triângulo na base e 3 triângulozinhos nas suas laterais, nas faces laterais. Ele tem um nome muito bonito chamado tetraedro. Sabe por quê? Eles pegaram esse sólido geométrico e fizeram com que ele fosse formado por 4 triângulos. O da base e os 3 laterais de iguais medidas. Então, o tetraedro, a particularidade dele é justamente isso, é que todas as faces, as laterais e a da base, terão medidas iguais, ok? E aí depois eu tenho uma pirâmide quadrangular, certo? Que ela tem quadrilátero na sua base. Eu tenho uma pirâmide pentagonal, que ela tem um pentágono na sua base. Eu tenho uma pirâmide hexagonal, que ela tem um hexágono na sua base. Isso influencia no quê, Júlio? Isso vai influenciar diretamente na sua área lateral. A área lateral dela, ou seja, a quantidade de face lateral que a minha pirâmide terá, vai depender da figura ou do sólido geométrico que compõe a minha base. A pirâmide quadrangular tem 4 faces laterais, a pentagonal tem 5 faces laterais e a hexagonal tem 6 faces laterais. Muito bom. Vamos relembrar isso aqui que eu falei na última aula, que eu até voltei um pouquinho com vocês, mas a gente passou de maneira acelerada, digamos assim. A altura da pirâmide é essa altura H, quando eu faço um ângulo de 90 graus com a sua base, chamei de altura. Eu tenho a apótema da base, que eu peguei o ponto médio dessa aresta da base, que eu estou chamando de B aqui, e levar até essa parte aqui, que é onde começa a altura, ou seja, o centro de gravidade, o centro do meu sólido geométrico da base, o centro da minha pirâmide. A apótema da pirâmide, que é essa parte lateral inclinada da minha pirâmide, e eu cheguei a falar para vocês que essa apótema da pirâmide aqui, vou chamar de P ao quadrado, ela vai ser igual à altura ao quadrado mais M ao quadrado. Famosíssimo teorema de Pitágoras, para que eu calcule, então, a apótema da minha... para que eu calcule, então, a apótema da minha pirâmide aqui, tá ok? A aresta lateral eu tenho mais de uma, então eu tenho uma aqui, outra aqui e outra aqui. 4 arestas laterais nesse caso. Muito bem. Por fim, a aresta da base, que é essas arestas que eu tenho aqui, né? Essa aqui é outra, aqui eu teria mais uma, e lá no fundo a gente não pode ver, mas eu teria mais uma aresta da base. Então, esses são os componentes da minha pirâmide. O que eu quero mostrar hoje? As áreas da minha pirâmide. E a área da minha pirâmide é o quê? Eu estou colocando aqui, ó. A área lateral da minha pirâmide é o número de faces que ela tem, cadê? O número de arestas que ela tem, ou seja, o número de faces que ela tem. O A é o valor da aresta da base, então é isso aqui. Então, isso aqui é o A. E, por fim, o G, que é a apótema da pirâmide. Júlio, mas você chamou de P aqui, cadê o quê?
chamou de P. Tudo bem, você pode chamar ela de P ou de G. Então, se você pega a base, olha que legal isso aqui, a base A e multiplica pela essa apótoma da pirâmide, que eu posso chamar de altura dessa face, eu acho, e divido por 2, eu acho a área de um triângulo. E eu não falei para vocês que a pirâmide é formada por triângulos nas suas faces laterais? Então, isso aqui é apenas para calcular a área do triângulo. Lembra que a área do triângulo é base, que aqui, no caso, eu coloquei com a letrinha A, vezes a altura, H dividido por 2. Mesma coisa, A é a base, a altura H é o G, que é essa aqui, a apótoma da pirâmide, dividido por 2. A diferença é que eu tenho mais de uma face lateral. Então, eu multiplico pela quantidade de faces que eu tenho. Se nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 faces, eu calculo a área dessa face e multiplico por 4, porque as 4 serão iguais aqui, tá ok? Muito bem, então assim eu acho a área lateral da minha pirâmide. A área da base, como é que eu calculo a área da base? Não quero que vocês se preocupem muito com essas formas. Você vai pensar o quê? Se for, por exemplo, um quadrilátero, tranquilo, base vezes altura. Agora, se for um pentágono, um hexágono ou qualquer outra figura, nós vamos partir para achar um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero significa que ele tem os 3 lados iguais. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Essa aqui é uma pirâmide que a base dela foi um hexágono. Então, eu posso formar aqui, ó. Olha para vocês verem. Eu posso formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. E aí eu quero que vocês saibam que a área do triângulo equilátero é o lado L ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Júlio, tem 6 triângulos equiláteros. Então, você pega essa resposta e multiplica por 6. Júlio, eu peguei, não é um pentágono, é sei lá, um decágono com 10 lados. Pega isso aqui e multiplica por 10. Bem fácil, bem tranquilo, mas você vai ter que observar a quantidade de arestas que a base vai ter, tá bom? E a área total é para você pegar, então, texto, é você pegar essas áreas laterais aqui, então aqui, ó, lateral eu sei que é isso aqui, por quê? Porque tem formato de triângulos. E somar com a sua área da base, nesse caso aqui, esse quadrilátero. Então, se você somar essa área amarela com essa área vermelha, você vai achar a área total. Então, depende do quê? Do que você fez na sua fórmula. Mas eu vou te falar uma coisa. Você vai pegar o quê? Pegar a sua área total, vai ser sempre igual a área lateral mais a área da base, certo? Pensa nisso, a sua área total tem que ser igual à área lateral mais a área da base. E aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E agora nós vamos pensar no volume. O volume de uma pirâmide, eu coloquei aqui um exemplo de um cubo, e dentro desse cubo, a parte da base do cubo é a base da minha pirâmide. Então, é uma pirâmide que quadrangular, porque ela tem um quadrilátero na sua base, e a altura dela é da altura do cubo, tá ok? Então, com certeza, o volume dessa pirâmide, ela é o quê? Ela é menor que o volume do cubo, certo? Se fosse o volume do cubo, você fala assim, Júlio, eu vou pegar as arestas, vou multiplicar a aresta da base 2 vezes, então a aresta ao quadrado, e multiplicar pela aresta da altura. Tudo bem, na pirâmide você vai pegar a área da base, vou chamar de AB, multiplicar pela altura e dividir por 3. Assim você vai achar o seu volume. Lembra da unidade de volume, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico ou litro e até milímetros cúbicos, tá? Então você pega a sua área da base e multiplica pela altura da pirâmide. Quando você fez isso aqui, você vai achar então o volume. Então o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3 aqui, certo? Pessoal, então eu falei para vocês que a gente ia focar muito nos cálculos, foi o que eu fiz durante a aula, e eu quero então mostrar para vocês agora bastante exemplos e aplicações de pirâmides, tá? Então, ó, nós temos que relembrar sempre, cadê? Eu quero voltar, a área lateral, são triângulos, sempre base, peraí, desculpa. Aqui, base, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Não esquece que a altura do triângulo, isso aqui é muito importante, a altura do triângulo não pode ser a altura da pirâmide aqui. Não pode ser. A altura que eu tenho no meu triângulo tem que ser a apótoma
da pirâmide. Se precisar, eu preciso calcular, tá ok? A área da base eu já falei para vocês que é um sólido geométrico qualquer e a altura é bem tranquilo. Vamos fazer os exercícios para a gente tentar praticar e fixar isso então. Cadê? Olha aqui. As faces laterais de uma pirâmide hexagonal regular são triângulos isósceles com área de 12 centímetros quadrados cada. A área lateral do sólido vale quanto? Então, olha para vocês verem. Eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Se ela é uma pirâmide de base hexagonal, essa figura chamada, essa parte chamada hexágono me refere ao quê? A uma figura geométrica hexágono. A uma figura geométrica de quantos lados? De 6 lados. Não tem aquele negócio de hexacampeão? Hexacampeão significa 6 vezes campeão. Quer dizer que ganhou algo por 6 vezes. Então, a pirâmide hexagonal significa que ela tem 6 faces laterais. E eu sei que uma dessas faces vale 12 centímetros quadrados. Se eu sei que uma dessas faces vale 12 centímetros quadrados de área, basta eu pegar e contar quantas arestas laterais eu tenho, certo? Ou quantas faces laterais a minha pirâmide tem e multiplicar essa quantidade de faces laterais por 12. E eu sei que são 6. Então, quer dizer que a área perde a área lateral, né? Então, a área lateral... Deixa eu apagar para a gente colocar aqui mais embaixo. Então, quer dizer que a área lateral é igual a 6 vezes 12 centímetros ao quadrado. Quanto que é 6 vezes 12? 12 vezes 5 deu 60, mais 12, 72 centímetros ao quadrado. Tem essa resposta, Júlio? 36, 48, 54, 72, então, seria a nossa letra D aqui. Questão fácil, porque já me deu a área, só multipliquei, eu só identifiquei quantas faces laterais a minha pirâmide tinha, certo? Olha isso aqui. Calcule o volume de uma pirâmide quadrangular cuja aresta da base vale 4 centímetros e de altura com 10 centímetros. Então, eu tenho uma pirâmide que é o quê? Vou tentar fazer ela aqui mais ou menos. Ela tem uma base, que é um quadrilátero, e falou que vale 4 por 4 isso aqui. E aí, ela tem a altura dela. Desculpa. E aí, ela tem a altura dela, vai lá no vértice, ó. Certo? E essa altura dela toda aqui, ó. Essa altura aqui, quero apagar para vocês não confundirem a altura até, peraí. Ó, essa altura aqui, quanto que vale essa altura? Ele me falou que vale 10. Como é que eu acho o volume da minha pirâmide? O volume da minha pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Como é que eu acho a área desse quadrilátero que é a minha base? 4 vezes 4. Quanto que vale a minha altura nesse caso? 10. Isso tudo dividido por 3. Isso significa que eu tenho 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160. Então, deu 160 dividido por 3. Então, o volume da minha pirâmide é 160 dividido por 3 centímetros, olha a unidade cúbica. Júlio, está 160 sobre 3. Eu posso deixar dessa forma? Pode. Pessoal, se vocês quiserem, vocês podem deixar dessa forma. Júlio, não quero, eu quero resolver. Tudo bem, você vai achar aproximadamente o quê? 53,33 centímetros cúbicos. Tudo bem, mas se você quiser deixar na forma de fração, como essa fração não dá para reduzir, ou seja, o 160 eu não consigo dividir por 3, que daria dividir, não daria um número natural, ou seja, um número inteiro, aqui eu posso deixar na forma de fração. Mas se você quiser dividir e deixar na forma decimal, também não tem problema, certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e espero vocês na próxima aula. Até mais.